Então, essa é a diferença quando eu digo, quando você faz um curso de PNL e quando você faz uma formação de PNL. Né? Então, o Tony Robbins, ele dá curso de PNL. É claro que ele tem depois os masters, os trainers, que aí só lá na frente ele vai fazer esse treino que a gente está fazendo aqui já na cara dura, né? Então, primeiro você faz essa experiência pessoal, romantizada, né? E depois você entra na prática. Então, está vendo que vocês estão sendo assim muito mais poderosos, porque vocês já estão entrando com a mão na massa, né? Já estão ali mexendo os ingredientes sem entender muito bem o que é que vocês estão fazendo. Só que o interessante da programação neurolinguística é que vocês não estão aprendendo uma coisa que vocês não sabem ou que vocês não fazem. A única coisa é que vocês não sabem o nome do que vocês fazem e vocês não sabem quando que vocês podem usar de maneira eficaz. Então, não tem na programação neurolinguística nenhuma novidade para que você vai ficar extasiado de alguma coisa que você vai ter que aprender. Isso não existe, porque você faz isso, seu cérebro trabalha assim. Então, sabe essas coisas? Ah, eu não sei, está muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Olha, lixo. Tira isso da sua cabeça. É lixo. O que pode estar acontecendo é você estar tendo dificuldade com conceitos, com nomenclaturas, com talvez um jeito de eu colocar informação. Mas o seu cérebro já faz tudo isso. Né? Ou vocês têm alguma dúvida disso? De que o cérebro de vocês fazem tudo que eu estou ensinando? Tem dúvida? Não, né? Então, vocês vão ver que PNL é muito, muito fácil. Porque a máquina funciona perfeitamente. É só aprender a lidar com ela. É tomar a direção dessa máquina e não deixar mais ela no piloto automático. Mais alguma coisa? Sandra, é só acrescentar, né? Perguntava como tinha sido esses dias e é muito interessante, porque quando a gente acaba conhecendo, a gente começa a analisar as pessoas, né? Então, tipo, eu comecei a analisar as pessoas aqui de casa, né? Então, às vezes a gente assiste alguma coisa na TV, não digo assim de gravado, né? Tipo novela, filme, mas algo assim, tipo de entrevistas, ou um reality, e a gente começa a analisar. Fulano é assim, porque é assado. E o Alex está estudando psicologia e ele tá vendo algumas coisas e eu ficava falando para ele, né? Olha, fulano é visual, por isso que ele tá brigando e tal, né? Então é muito interessante para a gente conhecer. E a respeito do livro, né? É isso mesmo, assim, na verdade, eu escutei junto com o livro, porque eu tenho o livro dele, né? Esse livro do Poder Sem Limites, né? E aí eu escutei e estava lendo junto, e é muito interessante, porque ele usa tudo isso e a gente consegue ver. Eu já fui para uma palestra dele, né? Presencial mesmo, e ele é um cara que ele sabe muito mesmo usar, assim, ele consegue envolver a gente de uma maneira que, assim, muito inexplicável essa questão da energia. Quando ele veio aqui para o Brasil, eu fui e no livro, e assim, quando eu lia o livro, eu ainda não tinha começado a ler, comecei a ler agora, e eu não, eu, tipo assim, é como se eu visse ele ali pessoalmente e a linguagem dele faz com que a gente fique entrelaçado ali naquilo que ele está escrevendo. E aí eu lembrava muito que tinha um padre, né, aqui em Manaus, ele não mora mais, mas ele dizia que quando a gente conta história, a gente consegue envolver as pessoas de uma maneira mais forte. Eu via isso ele escrevendo, né, e ele contava as histórias, e aí a gente
fica tão interessado, eu parava e ia pesquisar, deixa eu ver quem é essa pessoa mais a fundo e tal, né? Então, é muito interessante, é uma coisa que eu já participei de alguns cursos de PNL, né? Já fui para palestra com ele, com alguns outros palestrantes internacionais, nacionais, mas não, é super diferente, né? Eu venho a acrescentar e elogiar, né? É super diferente a gente participar de um curso, né, de PNL, uma coisa assim básica e até mesmo palestrantes que trabalham com a PNL, de você se formar em PNL. Né? É uma coisa muito mais funda, muito mais detalhada. E a forma que você explica, a gente consegue entender, tipo, ele falou coisas lá que eu só vim conseguir entender, tipo assim, ele falou coisas na palestra e eu só vim conseguir entender o livro agora, até falar, quem sabe, se você acha que eu nunca li o livro dele, né? E eu acho que talvez esse seja o momento de eu começar a ler, porque agora eu vou começar a entender, né? Então é só para acrescentar. Exatamente. Porque os grandes, a maioria desses palestrantes de massa, eles são excepcionais no uso da programação neurolinguística. Eles são fantásticos, eles fazem o que eles querem com o público que está ali, porque eles usam todos os recursos que a programação neurolinguística ensina e você realmente sai de lá fascinado com o que você vivenciou. Só que você não sabe colocar aquilo na sua vida, no dia a dia, na prática. Aí a gente pergunta assim, mas adianta? Claro que adianta. Quantas pessoas mudam de vida? Quantas pessoas se transformam? Ela não sabe como o cérebro dela funciona, mas o cérebro dela está funcionando. E é isso que é importante. Então, essas pessoas de massa, eles conseguem sim fazer grandes mudanças na vida das pessoas. Então, o que eu preciso saber? O que eu quero? Eu quero uma experiência simplesmente para ter uma mudança interna? Ou eu quero ter uma experiência para, além de ter uma mudança interna, eu também proporcionar uma mudança externa naqueles que estão à minha volta. Né? Porque eu lembro que eu fiz programação neurolinguística quando eu tinha 18 anos de idade. Então, eu participei com uma das primeiras pessoas que trouxe a programação neurolinguística para o Brasil, mas não trouxe com esse nome, e trouxe como palestras motivacionais, e eu aprendi muita coisa que me ensinou a viver segundo o modelo da programação neurolinguística. E isso foi um divisor de água na minha vida, porque fez com que eu me relacionasse melhor com as pessoas, fez com que eu entendesse melhor as pessoas, principalmente na igreja, né? Porque nessa idade eu também entrei nos grupos de jovens, e era interessante como eu tinha um outro jeito de olhar para as pessoas, sem julgar, sem condenar, eu era assim, muito legalista, né? Regra é regra, e quem não cumprir, bora lá. Mas quando a pessoa estava em processo de mudança, eu sabia acolher, eu sabia respeitar, mas eu não sabia por que eu sabia fazer isso e por que eu fazia isso. Então, depois, quando eu fui estudar programação neurolinguística e que foi dado nome para as coisas que eu fazia, eu falei, tá, então isso é aquilo, isso é aquele outro. Então, aí eu aprendi o nome das coisas. Então, quer dizer, você passar de um processo vivencial muda a vida de muita gente, muda a história de muitas pessoas. Agora, se você quer ser um agente de transformação de vida, aí é outra história. Né? Aí, para você ser um agente de transformador, de transformação de vida, aí você precisa realmente da técnica, o que está escondido atrás da programação neurolinguística. E é isso que eu trago para vocês com a PNL integrativa. E aí, gente, vocês podem pegar os livros que vocês quiserem de programação neurolinguística, vocês vão
saber o que a pessoa está fazendo, vocês vão poder assistir filmes, entender o que está por trás daquele movimento, e é muito legal, porque você não vive mais no mundo às escuras, né? O mundo se abre, vislumbra à sua frente. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, né, de vocês estarem fazendo uma formação em programação neurolinguística integrativa.